Jesus. Mais forte as palmas para Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, igreja. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus diz amém. Aleluia. Eu estou mais alegre ainda. Amém. Muito feliz de estar aqui nessa noite, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui, rever os nossos irmãos, as nossas irmãs, né? O nosso coração fica aquecido em estar aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Aleluias, feliz, irmãos. Eu amo Angola, eu amo a África, mas regressar para o meu país é uma bênção. Quando a gente chega, o avião vai descendo em Guarulhos, parece que dá um alívio. Estou chegando em casa, aleluias. E rever os irmãos aqui hoje, né, nesses 2 dias, esse é o terceiro, é uma grande alegria, amém, igreja? Né, quando os irmãos de Jesus foram ter com Jesus, disseram: olha, tua família está lá. Jesus disse: meus irmãos, meu pai e minha mãe estão aqui, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, amém? Nós somos uma família, amém? E é muito bom regressar ao meu país, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis nos assentar, amém, igreja? Aleluias. Muito feliz, pastor Alexandre, estar aqui, né? Agradecer a Deus pela vida do pastor, pela vida missionária, aleluias, né? Uma alegria, nossos líderes, né? Poder também vê-los e estar aqui pessoalmente, amém? Poder nos abraçar em nome de Jesus, aos nossos missionários, dirigentes, né? Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado por tudo que os irmãos sempre têm feito para conosco na obra do Senhor, amém? A gente está lá quase 8.000 quilômetros daqui, em outro continente, mas sempre tem os irmãos lembrando da gente, né? Aleluias. Quem tem orado pela obra do Senhor para as nossas vidas, amém? Aleluias. Nós somos gratos, obrigado. Obrigado aos irmãos, às irmãs que têm sempre ofertado, que têm ajudado aquela obra lá na África. Não temos palavra para agradecer vocês. Só Deus naquele grande dia há de revelar. Apocalipse 22 diz: eis que cedo vem o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Tudo que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, está escrito. E naquele grande dia, homem como eu não pode dar nada para você, mas o meu Jesus virá e dará para você diante dos homens, amém? Quero agradecer, né, a todos vocês, irmãos. Se eu for falar aqui, tem irmãos aqui, irmãs que abençoam o projeto, que abençoe, e né, eu vou estar falhando se eu vou dar nomes aqui, amém? Então, muito obrigado de coração mesmo, né? Obrigado, Jean, já pela estadia. Meu Deus, pastor, estão bajulando muito nós lá, pastor. Ó, o pastor vai voltar lá estourando a camisa aqui, irmãos. Meu Deus, mas é muita comida boa, né, irmãos? Ei, Jesus, que alegria, irmãos, né? Até quando a gente come as coisas que não tem lá, isso dá uma alegria pra gente, amém? Brasil é Brasil, amém? Brasil é Brasil, irmãos. Tem coisa que só aqui vocês têm, amém? Às vezes lá alguém manda foto, manda alguma coisa, dá aquele gosto na boca e diz: ai, Jesus, quando é que nós voltamos, Jesus? Amém? E nós agradecemos, estamos muito felizes, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, nós trouxemos algumas fotos, né, para mostrarmos o relatório para os irmãos, amém? Nada mais justo para você que tem orado, que tem ofertado, que tem empenhado conosco na obra do Senhor, né? Missões é assim, amém? Nós estamos lá no campo e vocês estão aqui na retaguarda, orando e fazendo todo o esforço para manter nós naquele lugar, amém? E nós vamos passar os relatórios, né, de como começou a obra do Senhor. Nós estamos em Angola, para os nossos visitantes, quem não conhece a história, há 7 anos, agora em março, novembro, né, minha esposa, ajuda eu aí, já estou ficando velho, né? Em novembro, 7 anos que nós estamos lá,
e 6 anos com a obra Gideões da Fé, que a gente inaugurou a igreja sede em Angola. Então estamos 6 anos com a igreja lá e fomos enviados sem conhecer a terra. O pastor Alexandre conversou conosco, Deus confirmou. Nós embarcamos no avião sem conhecer Angola, sem conhecer a África. Imagine eu, um brancão assim, irmão, chegando naquele aeroporto de Luanda, todos, olha, o René ainda é claro, irmãos. Eu cheguei lá e digo, Jesus, onde eu estou? Você cai a tua ficha quando você desce naquele aeroporto, irmão. Jesus, eu tremia todo, digo, aonde eu vim parar, Jesus? Missão é assim, amém? O Espírito Santo é missão. E eu saio no saguão, cadê a pessoa que vinha buscar nós? Não estava lá no momento. Eu disse, meu Deus, vai procurar Wi-Fi, nada de Wi-Fi. Eu digo, Jesus amado, ficamos do lado da minha esposa, vamos aguardar. Mas irmãos, quando o Espírito Santo envia pastor Josias, aleluias, ele se responsabiliza. O Espírito Santo faz coisa que nós nem imaginamos. Talvez o Espírito Santo estava lá olhando para nós, deixa ele, deixa ela mais um pouquinho, mas de repente ele diz, minha serva, vai lá até eles e pergunta o que eles estão precisando. Irmão, nada a ver uma senhora marchando, plaque, vocês são missionários? Eu disse, sim, somos. O Espírito Santo me mandou ter com vocês e perguntar o que vocês estão precisando. Aleluias, amém? Aleluias, missões, evangelismo, irmãos. Então nós louvamos a Deus. Volta lá no início, minha filha. Aleluia, Jesus, amém? Não é aí, vamos lá, volta. Volta. Mais, aí, amém? Queridos, aí a nossa igreja sede onde começamos a obra há 6 anos atrás. O Espírito Santo nos direcionou, fomos num óbito onde nós estávamos hospedados, e quando entramos nessa rua, o Jean, pastor Alexandre conhece, o Espírito Santo falou comigo, é nessa rua que você vai começar o meu trabalho. 2 semanas depois procuramos, era para ser outro salão, e Deus preparou aí, nesse lugar onde hoje nós estamos aí, há 6 anos. Pode passar, aleluias. Aqui é o terreno próprio já da igreja, amém? Aí era o lugar, calma minha filha, volta lá minha filha. Ei Vitória, você está muito rápida Vitória, amém? Irmãos, foi um milagre. Eu estou vindo aqui contar o que Deus fez, amém igreja? E Josias já pregou muito ontem, foi ou não foi irmão? Pastor Alexandre quarta-feira eu nem estava, mas já vi os relâmpagos no céu, amém? Ei, aleluia. Então irmãos, eu vim aqui testemunhar da grandeza de Deus, amém? Do que Deus fez na nossa vida, amém? A gente foi chorando para lá, mas 7 anos depois nós estamos voltando com alegria, trazendo os nossos feitos, amém? E glorificando a Jesus juntamente com vocês, aleluias. Irmãos, foi um mistério para nós comprar esse terreno. Há uns meses, 1 ano atrás mais ou menos, o Espírito Santo falou comigo, comece a procurar lugar na sede para comprar o terreno próprio. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro, tem caixa, mas o Espírito Santo mandou, eu vou obedecer. Falei com os meus obreiros, e diácono disse, olha, começa a procurar espaço de terreno aqui próximo da sede. E começaram a procurar. Quando não, o diácono Nunes me liga, pastor, eu estava passando na rua, vi um panfleto, vende-se um espaço 2 ruas abaixo da igreja. Eu disse, amém, vamos lá olhar. Fomos no outro dia, olhamos o terreno e digo, oh glória. Eu digo, e agora Jesus, nós temos nem 10% para dar de entrada nesse terreno, e lá não parcela nada não é tudo à vista. Eu disse, Jesus, e agora? Liguei para o meu amigo pastor Mandela, e digo, você tem os 90% do valor do terreno que eu preciso para comprar o terreno? Ele disse, olha, de momento eu não tenho nada, mas eu tenho uma causa. Fiz umas vendas aí há muito tempo e eles não me pagam. Ora aí, se eles me pagarem, eu empresto o dinheiro, não cobro juro e faço até em 15 vezes para te me devolver isso nas calmas sem problema nenhum. Eu disse, amém.
Final de semana convoquei a igreja no domingo no culto. Eu digo, irmãos, nós vamos começar a orar. Temos uma proposta assim. Pegamos a igreja, colocamos de pé, começamos a orar, pastor Alexandre. Fizemos um clamor naquele domingo. Aleluias, eu vi o céu aberto naquele lugar. Sabe, quando você já sente algo que Deus vai fazer, o Espírito Santo vai testificando no teu coração. Terça-feira, 14 horas, o pastor Mandela liga, você está orando mesmo? Aleluias, o dinheiro já está na conta, pode fechar o negócio. Aleluias, amém? Liguei pastor Alexandre, e agora? Fiz assim, bate o martelo, né? E graças a Deus, em março estamos terminando, aleluia, de pagar o terreno próprio para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Aleluias, irmãos. E é um lugar abençoado aí. Não tinha asfalto, pastor, agora passaram asfalto lá na frente, irmãos. Nós compramos aquele terreno hoje, está a valer, irmãos, 3 vezes a mais. Aleluias. Deus é fiel, igreja do Senhor. Nós não temos recurso nenhum em Deus abrir a porta. Deixa eu te dizer uma coisa, você que faz missão, os missionários que sabem, nunca vai vir recurso primeiro para você fazer algum projeto. Primeiro você vai criar o projeto e o recurso vai vir. Amém? Pode passar, Vitória. Não, está errado aí, mas tudo bem, não está na sequência. Aí, passa mais. Quando vai voltando. Aqui é na sede, a escola, amém? A missionária já falou aqui bastante. Aqui nós começamos. Para, Vitória. Volta, isso. Quer ouvir a mensagem, Vitória? Vou pregar, aqui, irmãos, o ano letivo lá muda. Nós começamos o mês passado, agora em setembro, dia 10, começou as aulas. Então aqui foi bem no início, a gente bateu a foto para enviar aqui para os irmãos. Aqui era uma turma no meio de aula, os nossos 2 professores ali. Agora pode passar a Vitória, tem mais uma dessa aí, né? Na nossa igreja sede, amém? Irmãos, nós podíamos abrir muito mais salas, e muito mais turma, mas não tem como, né? Aí a gente já faz em 2 horários, e não tem como, a gente faz dentro da igreja. E agora com o terreno, os projetos de construção logo vão vir, amém, igreja? E nós vamos poder fazer as salas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aí a nossa missionária, amém? Agora tem mais aluno lá, porque será no começo da aula. Pode passar, filha? Passa, eu vou no final. Volta, passa, não sei mais agora. Passa, isso, passa. Acabou? Então volta. Estamos na sequência, misturaram tudo aí, irmão. Perdoa nós, já? Aleluia, Jesus. Volta, ou passa, isso. Vai mais um pouco. Aí, segura aí, amém? Irmãos, aqui é a nossa igreja no Sequer, amém? Olha que igreja bonita, irmãos, amém? Aleluia. Mas quando você entra naquele lugar, irmãos, lá nós fizemos o culto às 9 horas da manhã na quinta-feira, e esse lugar enche, amém? Que hora? Que dia? Quinta-feira de manhã, irmãos. O pessoal às vezes não vão trabalhar, não vão vender, porque a maioria é vendedores, e vem para o culto, irmãos. Às quinta-feiras sai daquele lugar, irmãos, cheio do Espírito Santo, amém? Um lugar simples, irmãos, mas o poder de Deus cai, essa chapa aí pega fogo, irmãos, do Espírito Santo do Senhor, amém? Nós começamos esse trabalho na pandemia, um pouquinho antes da pandemia. O pastor Alexandre, quando esteve lá, foi conhecer esse lugar, e nós começamos o trabalho ali no Sequer, amém? Essa é o Sequer, irmãos, é uma cidade, para os irmãos entenderem, amém? Sequer é uma cidade dentro de Luanda, da capital, como se fosse Campinas. Tem um Campo Grande aqui, tem uns bairros, amém? Então Sequer, essa região aí do Sequer os bairros. Esse aqui, por exemplo, é o bairro Bênção de Deus. Olha o nome já é profético, Bênção de Deus, amém? E aqui nós começamos o trabalho há 3 anos atrás. Agora pode passar, filhinha, depois eu vou dar mais detalhes. Aqui é a escola, aí onde nós temos o segundo núcleo. Também foi tirada agora, semana passada, uma semana e meia atrás, as turmas tendo aula aí. Ali a gente tem até 4ª classe, amém? Que a gente dá aula nesse lugar. Nós estamos aguardando, irmãos, a aprovação do Estado para começarmos a construir nesse lugar.
Ali é próprio também, amém, igreja? Ali é lugar próprio também. Só estamos esperando, porque lá é uma briga muito grande entre o Estado e a população, mas nós cremos na vitória e no poder de Deus, amém? Pode passar, minha filha. Aqui na mesma cidade do CQL, Deus abençoou. Este é no setor 4, irmão, outro bairro, é próximo, mas é outro bairro. Nós também abrimos a igreja aí. Deus abençoou. Eu vou contar depois como a gente chegou aí também. Só estou passando para os irmãos ter noção da obra do Senhor. Nós inauguramos, ali não tem nada, é chão batido mesmo na terra, só essa chapa em cima, é tudo aberto, irmão, e é uma bênção naquele lugar, amém? Pode passar aqui o culto de inauguração que fizemos, irmãos, teclado na bateria, das pilhas, e Deus deu vitória, amém? Aleluia, Jesus. Passa a próxima. Não, volta. Louvado seja Passa. o nome, Senhor, aleluia. Grande Deus. Aí, volta, aí. Esta já é outra congregação, amém, igreja? Também na cidade do CQL. Isso é no bairro Arca de Noé. Tá vendo, irmão? Tudo profético, irmão. Arca de Noé. Esta última igreja nós inauguramos faz 6 meses. Atrás tem a casa do nosso missionário que está lá dirigindo. É um 4x4, ele é solteiro, está lá na frente da obra. E é uma bênção, o missionário Jobs, né? Nosso obreiro que está lá fazendo a obra. A gente vai lá dar auxílio para ele. Então nós inauguramos também esse trabalho agora faz 6 meses neste lugar, amém? Pode passar agora, filhinha. Passa, que depois tem que voltar. E não vai. Aí, irmãos, aí foi a inauguração, o dia da inauguração. Esse aqui já tem o piso no chão, nós fizemos concreto, né? Tá tudo mais bonitinho essa igreja aí, amém? Pode passar, minha filha. Aqui na sede, dia 1º de outubro, nós tivemos o congresso de missão. Há 2 semanas atrás. Pode passar a nossa festa de missão aí, os irmãos dançando, as mamães gostam de dançar, aí o grupo das mamãs, do ciclo de oração, cantando com o batuque, louvando o nome do Senhor, aleluia. Pode passar, minha filha, né? Aí tivemos a nossa atividade, amém? Tem o vídeo aí, o videozinho, tem um vídeo que nós fizemos da igreja também, dando um tchauzinho para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória. A perseguição não parou, a igreja, o coliseu não parou, a igreja, os leões. Pode deixar sem som, pode deixar rodar sem som, amém? Sem som, amém? Irmãos, quando nós chegamos lá e inauguramos esta igreja, irmãos, sabe quantas pessoas tinha da Gideões da Fé naquele lugar há 6 anos atrás? Quantas pessoas tinha, irmãos? 2 pessoas, amém? Quem falou 2 aí? Aleluia, Daniel, aleluia, amém? 2 pessoas, eu e minha esposa, amém? Aleluia, nós não nos conhecíamos ninguém. Durante a semana eu estava lá pintando a igreja. Passavam as pessoas na rua e diziam: o que vai sair aí? Uma igreja. Uma igreja, posso vir ajudar a pintar? Pode. E aí vinha a pessoa ajudar a pintar e eu ia convidando já para vir no culto. Aleluia, irmãos. No dia da inauguração, a missionária orando no microfone e eu na porta recebendo as pessoas, amém? Aí depois eu ia para o altar, a missionária ia para a porta. Começamos o culto naquele dia, a missionária cantando, eles tudo assim, porque não compreendiam direito a nossa voz e os louvores. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eles não estão entendendo nada. Ai, Jesus, nós estamos envergonhados nesse lugar. E nada, irmãos, acabou aquele culto. No segundo dia, mesma coisa, eu na porta, missionária orando. Depois ela vinha e eu descia, e eles melhorou um pouquinho, irmãos. Aí depois do culto, uma senhora chegou, obreira hoje na igreja, e disse: pastor, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos gostamos bastante da pregação do pastor, do jeito da igreja. Só que nós aqui, nós gostamos de dançar, pastor. Eu digo: como assim? Não, nós gostamos de
louvor de palma, nós gostamos de dançar, de pular na presença do Senhor. E aí, assim, né, pastor? Só o louvor assim. Eu digo, então tá bom. Fui para casa e disse, Jesus, e agora? O Espírito Santo diz, amanhã, quando for a hora do louvor, manda eles se colocar de pé, manda eles começar a bater palma e eles mesmo puxar os louvores. Eu disse amém. No outro dia daí mudamos. Eu digo, igreja, como nós não sabemos, então vocês é que vão puxar, irmãos do céu. Por que eu fui fazer aquilo? Eu pedi perdão para Deus e disse, Deus, eles estão na carne, o que está acontecendo? E começaram a dançar e gritar, assobiar. Eu digo, onde eu estou, Jesus? Aí o Espírito Santo foi falando, você está na África, você está em outro continente, aqui não é a tua terra, aprende com eles. Ei, Jesus poderoso. E hoje, irmão, é uma alegria. Começamos com 2 e estamos aí, ó, aleluias, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém, igreja? Bate palma bem forte para Jesus. Aleluias. Missões é assim. Começa com 1, começa com 2. Aleluias. Hoje já tem 4 trabalhos naquele lugar. Aleluias. Sabe por quê? O Espírito Santo é missões. Aleluias. Ninguém faz missão, aleluias, sem ir chorando. Ninguém faz missão com lágrimas, irmãos. Você vai chorando, mas você volta com alegria, trazendo os seus frutos. Foram 6 anos de lágrimas, 6 anos de muito desafio, mas de muita aprendizagem com o Espírito Santo. Aleluias, irmãos. Quanta experiência. Eu vou contar algumas aqui depois. Aleluias, no campo do Senhor, o que Deus já fez naquele lugar. E nós louvamos a Deus, aleluia, Jesus, por tudo que Ele tem feito, amém? Abre tua palavra em Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé e reverencia a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Verso de número 38, e depois São Marcos 16 também. Aleluia, Jesus. Quem achou diz amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso de número 38. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo. Repita comigo, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Marcos capítulo 16, verso de número 15, já foi lido aqui, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso de número 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe haver falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pode se assentar e bate palma bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus fez digno, Jesus. Nós vemos Pedro, queridos, numa missão, indo pregar Cornélio, e Pedro começa a falar, aleluias,
de como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, a qual ia fazendo bem e operando os seus milagres. Irmãos, é notório e conhecido de todos vocês, aleluias, o quão poderoso foi o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra, amém? João escreve dizendo no seu último versículo que em todos os livros que existia na época, talvez não caberia todos os feitos que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha feito na terra. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, todos eram curados, as multidões eram curadas, os demônios eram expulsos pelo poder e a virtude do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo, e Jesus, nos seus 30 anos até então, só se vê um relato dele aos 12 anos no templo, aleluias, falando aos fariseus e ensinando com sabedoria. Mas quando João Batista, aleluias, é enviado para preparar o caminho, e João está lá batizando, e ele levanta a cabeça, estende a mão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus vem, é batizado nas águas, e a virtude do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba desce até Jesus, aleluias, e o Espírito Santo pega Jesus, leva ele para o deserto, aleluias, e Jesus passa o que passa ali no deserto, e ele se levanta depois de 40 dias, sem comer, de jejum, aleluias, e no dia de sábado ele entra na sinagoga, e é-lhe dada a oportunidade. Jesus abre, aleluias, as escrituras em Isaías 61, e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, para anunciar os pobres de espírito, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. E ele fecha o pergaminho, e a partir daí Jesus começa, aleluias, a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, havia 400 anos de silêncio de Deus na terra, o período interbíblico, um período que não havia sinais, não havia prodígios, não havia libertação, não havia nada. De repente Jesus Cristo começa a andar, os demônios começam a cair, pessoas começam a ficar curadas. Os fariseus olham: que loucura é essa? Que coisa é essa? É a virtude do Espírito Santo usando, aleluia, Jesus Cristo, homem. Aleluias, amém. Amém, igreja. Aleluias. Qualquer missionário que vai no campo, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Ontem foi falado, Jesus disse: ficai até ser revestido de poder. Missionário para ir no campo tem que estar revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Porque lá não tem papá, lá não tem mamãe, lá não tem pastor Alexandre, lá não tem ninguém. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. Ele é teu amigo, ele é o teu companheiro, é ele que nos dias de festa, nos dias de óbito, só no período que nós estávamos em Angola, 6 parentes nossos morreram. Domingo passado morreu minha tia, irmãos. Minha avó também morreu, a avó da Dani também morreu, meus 2 tios morreram de Covid, meu primo morreu. E quando tu está lá, naquele lugar, é o Espírito Santo que vem te consolar, porque eu olho do lado da minha esposa e não tem mais ninguém. Aleluia, Jesus. Claro que nós temos nossos irmãos da igreja, mas eu estou falando, irmãos, não tem ninguém, mas tem o Espírito Santo do Senhor que opera as maravilhas. Aleluia, Jesus, que opera os sinais, que opera os sinais. Jesus faz, vocês conhecem os milagres e tudo que Jesus fez na terra. Ele morre,
é crucificado, ressuscita o terceiro dia, se apresenta a mais de 500 irmãos de uma só vez, se apresenta aos 12, fica 40 dias ainda na terra, e antes de subir, ele comissiona e diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou para que o Espírito Santo desça, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: ide por todo mundo, pregai a minha palavra. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, disse Jesus: expulsarão demônios. Diga comigo: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia! Não lhe fará dano. Olha, aleluia, Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é maravilhoso. Aleluia, quantas experiências nós já tivemos no campo, eu e minha esposa. Aleluia, irmãos, quem lembra da nossa irmã Inês aqui, a afinada irmã Inês, a nossa obreira da igreja, quem lembra? Aleluias. Irmãos, quando começamos esse trabalho, Deus levantou ela, trouxe ela através do curso teológico. Pensa numa jovem, irmão, cheia do Espírito Santo. Aleluias. Cheia do Espírito Santo, que nos ajudava na obra. Irmãos, não tinha vigília, ela abria culto, pregava, cuidava dos jovens, ministério de louvor. O pastor Alexandre viu, que menina especial. O sonho dela era fazer medicina. E nós fomos na embaixada para ver os documentos, para enviar aqui para a sede para vir estudar. Aleluia. Que era o desejo dela. Irmãos, guerreiro, o pai dela era encapetado, batia nela, irmãos. Ela tinha que sair fugida, ou a mãe tentar esconder ela para ela poder vir nas vigílias. 21 anos de idade. Aleluias. Tão cheia do Espírito Santo, irmãos, que quando ela adoeceu, nós fomos orar na quinta-feira na casa dela, porque já tinha Covid começado. E na segunda-feira ela internou, ela ficou quase 30 dias internada no hospital. Pensa numa jovem cheia do Espírito Santo, que a primeira coisa que ela chegou, quando entrou no quarto, disse: arranca essa televisão daqui. Aleluia, glória a Deus. Ela disse: eu sou cristã, não quero ver essas abominações, o senhor pode tirar, disse o enfermeiro. Eu disse: eu vou ver. E à tarde arrancou a televisão. O período que ela ficou lá não teve televisão. Aleluia. A mãe dela nos contou tudo depois. Irmãos, ela tinha uma dor muito forte aqui em cima do pulmão, irmãos. A mãe dela dizia que nas madrugadas, irmãos, quando tinha muita dor, o remédio não adiantava. Ela dizia: mamãe, vamos começar a cantar. Mamãe, vamos começar a louvar. E ela começava a louvar. A mãe dela disse que a pouco ela começava a pegar no sono, ela dormia. A mãe dela preocupada, e aí, às vezes ela olhava e ela dizia: mãe, não fica com essa cara, vamos começar a cantar. Mamãe, canta para mim. Mamãe, canta os louvor para mim. E ela começava a cantar. A dor ia embora, a dor ia embora, a dor ia embora. E ela disse: mamãe, eu sei que eu vou partir dessa terra, Jesus vai me levar, mas mamãe, me prometa uma coisa: deixa minhas duas irmãs mais novas que estão indo comigo nas Gideões da Fé, deixa elas congregar lá com o pastor Celso, mamãe, porque nessa igreja nós ouvimos a verdade. Mamãe, deixa. Labarabachá, irmãos. A mãe dela contou tudo depois para nós. Na última semana, nós por telefone, ela disse: missionária, estou com saudade do teu cachorro quente. A missionária diz: a semana que vem eu vou fazer, e nós vamos levar lá para casa e nós vamos comer junto. Na noite que antecedeu a sua morte, aleluia, ela disse: mãe, eu sei que eu estou indo, mas uma coisa, mãe, no meu funeral eu não quero confusão. Eu quero que o pastor Celso faça o meu culto fúnebre. Mamãe, eu estou indo, não chora. A mãe disse que ela consolava a mãe.
9 horas da manhã o telefone toca, mãe em prantos. A minha filha morreu. Aquele óbito foi tão difícil para mim. Mas Deus honrou tanto naquele lugar, irmãos. Aquela multidão de pessoas que eles trancam a rua, irmãos, o óbito lá é 4, 5 dias. E eles fazem a tradição dele, depois falam, pastor, agora é com o senhor. Eu preguei aquele dia, irmãos. Foi uma glória. Quando chegamos no cemitério, só podia entrar 10 pessoas. Pastor Alexandre, quando a mãe dela falou, pastor, aí está tua filha. Irmãos, eu me debrucei nela e nós choramos por alguns longos minutos. Aquilo impactou a família dela, irmãos. Fizemos o óbito, chegamos para casa, que a tradição tem que voltar e orar em casa com a família. Voltamos orando, chamei o papai e a mãe dela e disse, olha, as irmãs dela podem continuar a congregar conosco. Ele disse, pastor, a escolha é delas, a decisão é delas. Se elas querem continuar a congregar aí com o pastor, podem congregar. Aleluia. Começamos a cuidar delas, adolescentes, 14, 15 anos, com aquela depressão, porque era a irmã mais velha, e eu e a missionária cuidando delas. Passa um mês e pouco, e ninguém mais congregava na igreja. Para vocês terem noção, o pai dela, quando eu e a missionária chegava lá na casa, nós entrávamos numa porta, ele saía para outra, e nem olhava, e nem saudava nós. Aleluia. E quando nós olhamos na porta no culto de domingo, a mãe dela entra na igreja, aleluia, e cultua conosco. Quando acaba o culto, ela diz, pastor, como minhas filhas estão se comportar muito bem, mamãe, elas são uma bênção. Amém, pastor. No outro domingo, quando eu olho na porta, entra a mãe dela, entra a nora dela, aleluia. Eu digo, o que está acontecendo? Quando acaba o culto, pastor, Deus falou comigo, e a partir de hoje eu sou das Gideões da fé. Eu vou honrar a memória da minha filha. Aleluia, Jesus. Quando não, no outro culto, o filho dela, marido da nora que veio, também veio e disse, pastor, eu também vou congregar aqui. Na outra semana, os outros irmãos dela também vieram na igreja, irmão. Aleluias, para congregar conosco. Aleluias. E a mamãe disse, pastor, vamos orar pela vida do papai, porque o coração dele é duro. Eu digo, vamos orar, Deus vai fazer a obra. E começamos a orar. Quando não, irmãos, no domingo, levanto da oração. Quando olho, quem entra na porta? O pai da mãe Inês, aleluia, se assenta na igreja. Aqueles homens rígidos, irmão, com a cara fechada. O Espírito Santo naquele dia agiu de uma forma tremenda, aleluia. Quando acaba o culto, ele vem para mim, pastor, a partir de hoje eu sou das Gideões da fé. Segura aí, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando ela morreu eu não entendia nada. Eu disse, Jesus, a melhor obreira, a única obreira que nós temos, o Senhor recolhe essa rosa do jardim, Senhor. E Deus ficou em silêncio. Aleluia, Deus. Só que hoje, irmãos, a mãe da Inês é dirigente do círculo de oração, o papai conselheiro da igreja, a filha é, aleluia, louva o nome do Senhor, a outra filha é professora na escola, o filho é baterista, todos trabalham na obra do Senhor. Aleluia. Você não entende o que o Espírito Santo faz muitas das vezes, irmão. Missão é feita com lágrimas, mas também quando vem a vitória, você louva e engrandece o nome do Senhor. A irmã Inês pregou que 3 sexta-feiras atrás, a primeira vez que pregou na igreja, com 17 anos, irmão. Eu entreguei o microfone, eu digo, já estou preparado. Ela vai pregar 10 minutos, vai me entregar o microfone. Pastor Alexandre, eu tinha que orar para dizer, o Espírito Santo manda ela parar. 40 e poucos minutos, pura revelação do Espírito Santo. Pura revelação do Espírito Santo, irmão. Não brinca, irmãos. Aleluias. Se você entra na casa dela, você se assusta, que é o tamanho desse altar aqui, irmãos. Panela é pendurada nos blocos. Aleluias, não tem nada. Elas dormem num colchão, eles dormem tudo num colchão, e 6, 7 pessoas num colchão. Aqui é muito lado no canto. Mas nas madrugadas, irmãos, aquele lugar ferve de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. Quando nós vamos fazer missão, Deus faz coisa tremenda.
Nós não entendemos muitas vezes o agir do Espírito Santo. Quando chegamos no Sequer e começamos o trabalho naquele lugar, irmãos, aleluias, em cada lugar na Angola, irmãos, existe um líder do bairro que é o SOBA, que eles chamam. O SOBA é alguém delegado, aleluias, pelo Estado, porque não existe prefeituras, vereadores, não é igual aqui, irmãos. Lá você só elege presidente, e ele é que escolhe os deputados e os governadores. E para melhor coordenação da cidade, dos bairros, eles levantam os SOBAs. Os SOBAs é o líder comunitário, é a pessoa geralmente mais velha naquele lugar, a pessoa que conhece tudo ali. Mas um SOBA, aleluias, ele precisa ser revestido, aleluias, no reino espiritual, porque qualquer outro bruxo no bairro pode matar, pode destruí-la. Então ele precisa ter maior poder no bairro espiritual das trevas, para você entender. E ninguém mexe com SOBA. Se o SOBA falar não faça isso, não faça, aleluia. Se o SOBA é que dá ordem, todo mundo obedece SOBA no bairro, mais que um polícia, mais do que qualquer outra coisa, porque sabe que se ele der uma palavra, irmãos, aquilo vai acontecer, porque ele tem a maior autoridade no bairro. E quando chegamos no Sequer, o papai José nos apresentou para ele, porque isso é normal. Se você entra no bairro, você tem que conversar com o SOBA, para ele dizer ok, pode fazer ali, pode pegar ali, pode fazer assim, assim. E nos apresentou para o papai Simão, aleluia. Apresentou, olha, esses são pastores, estiveram aqui e tal, explicou tudo certinho, disse não tem problema, pastor, podem começar o trabalho aí. E nós começamos a igreja lá na casa do papai José. Só que quando eu olhei para a perna dele, irmãos, a perna dele desse tamanho, grossa assim, irmãos. Por quê? Porque foi lançado o feitiço de Tala, que se chama lá, aleluias, que incha a perna e apodrece a perna. Eu disse, o que é isso? Aí ele falou o que era. Eu disse, posso orar? Ele disse, pode. E pus as mãos sobre ele, oramos, irmãos. Poucos dias depois, ele já começou a andar normal, a perna desinchou, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. E ele começou a observar essas coisas, começou a ficar atento nessas coisas. My friend, deixa eu te dizer uma coisa, aleluia. Hoje ele congrega nas reuniões da fé, a esposa congrega nas reuniões da fé, os filhos congregam nas reuniões da fé. Sabe o que ele falou 6 meses atrás na igreja? Ele se levantou, pastor Alexandre, e disse, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, larga uma feitiçaria, larga o esquivandeiro, busque o Deus dessa igreja. Ei, quando nós construímos essas igrejas que vocês viram aqui, o pastor em cima do papá daquela moto, é uma moto de três rodas, né? Não sei o que se chama aqui. Eu em cima, ele em cima também, aleluia, e os obreiros da igreja. E eu disse, meu Deus, o Senhor vai usar alguém que mexe lá para vir construir a igreja do Senhor. O Espírito disse para mim, eu faço como eu quero, eu uso como eu quero, eu faço como eu quero. Ele construiu essas 3 igrejas, construiu as 2 casas dos pastores. E hoje está lá conosco. E ninguém fala mal de nós lá não, irmãos. Ninguém fala mal de nós lá não. Para vocês terem noção, quando demoliram o Sequer, a primeira igreja, depois que nós levantamos, foi no quintal da casa dele. Aleluia, glória a Deus. E a palavra dele é a palavra dele lá no bairro. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo e missão. Nós precisamos andar na direção do Espírito, igreja do Senhor. Obra missionária se faz cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a pandemia, vem a demolição do Sequer. Quem lembra aqui do Sequer? Tudo abaixo. A igreja abaixo. Nós já tínhamos escola lá. O maquinista disse, o papai José disse que quando ele encostou para derrubar, ele disse, a igreja não. Eu não vou conseguir derrubar a casa de Deus. E ele deu a ré na máquina e foi derrubar lá o outro. Final da tarde só ficou a igreja de pé, naquele região ali próximo. Mas o comandante veio com ele, encostou lá, ele disse, obedeça, você é pago para obedecer. Ele disse, eu lavo minhas mãos, derrubo a igreja. Meus irmãos, vocês ajudaram, foi aquela correria. Demos auxílio para os irmãos.
aluga carro daqui, caminhãozinho daí para levar as mudanças, para levar as pessoas. Que loucura! Mais de 3.000 famílias. Um jovem morreu lá, deu uma confusão. Eu disse, meu Deus. Eu disse, agora, Jesus, o Espírito Santo falou para mim, não pare de ir lá pregar. E comecei a pregar, porque alguns não desistiram, o próprio Soba não desistiu, o pessoal não desistiu, e eles levantavam a chapinha que não amassava, ficavam 2, 3 dias, uma semana e vinham, derrubaram, depois que demorou ainda mais umas 15 vezes aqueles que ficavam lá. E o Espírito Santo falou para mim, comece a alimentar eles. Eu disse, meu Deus, o Espírito Santo falou, o recurso que vem agora, como não tem a escola, dá alimento para eles. E eu começava a comprar os sacos de arroz de 25 quilos. Eu e o missionário separando em casa, e separávamos os quilos para levar. E nós começamos a fazer os cultos embaixo do pé de baobá, embaixo do pé de monteiro. Não tinha, tu ficava 2 horas, 3 horas em pé. Aleluia, eles não tinham onde sentar, botavam um pedacinho de bloco no chão, ou sentavam no chão. Aleluia, e Deus começou a falar fortemente. Deus começou a abençoar eles. A gente levava água, dava briga para eles tomar água, irmãos. Aleluia. E Deus sempre falava, continue esse processo. Foi quase 1 ano e meio, sempre indo, pregando a palavra, pregando do pão e dando pão para eles. Aleluias, amém, igreja? Aleluias, isso é missão, irmãos. Aleluias, você tem que ir, amar, aleluias, cuidar. Sabe o que aconteceu, pastor Alexandre? Depois, certo dia, nós lá distribuindo arroz, aleluias, e um pastor de uma igreja que tinha lá no bairro, entrou lá no bairro, e foi lá na casa de um casal de velhinho, na chapa do casal de velhinho, e disse, eu vim aqui recolher o dízimo. Aquele casal nunca tinha ido na nossa igreja, e nós longe. Aquele papai disse, pastor, olha aquele pastor branco lá, ele está vindo aqui levar arroz, ele leva toda semana arroz aqui para nós. Esse papel era para o senhor fazer, ele é estrangeiro e está vindo aqui fazer isso. Irmão, a população expulsou ele, ele teve que sair correndo. Irmãos, as pessoas não tinham que comer, foi lá pedir dízimo. Jesus amado, aleluia, expulsaram, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Foi passando os dias, antes da demolição, Deus me mostrou em sonho um caranguejo enorme que vinha da banda do leste, que vinha passando por cima, e eu não entendi. Na outra semana demoliram. Passou 1 ano e meio, Deus me deu outro sonho, que esse mesmo caranguejo estava no bairro, mas ele estava com a pata quebrada, e as formiguinhas, tudo que estava por cima dele, ele estava perdendo todas as forças. Eu disse, igreja, vamos continuar a orar, porque Deus vai dar vitória para nós. Deus me mostrou que esse caranguejo está caindo. A igreja, irmão, aquelas chapas voaram, o povo começou a sombra, todo mundo começou a pular, aleluia. Semanas depois, irmão, Deus foi abençoando a população, começou a voltar, começaram a fazer reuniões nas administrações, aleluia, e Deus foi dando vitória, até que estamos aí até hoje. Fizeram reunião na comissão e disseram, a igreja Reunião da Fé é a igreja oficial desse bairro. Alguém nos abençoou com 2 terrenos lá, na época que nós tínhamos comprado, antes da demolição. Aí eles falaram, não, pastor, é muito lá em cima, nós vamos tirar o senhor dali, agora vamos colocar a igreja bem aqui na frente da praça, no lugar central, porque a igreja Gideões da Fé é a igreja oficial desse bairro, é a igreja reconhecida nesse bairro. E nos abençoaram naquele lugar. Aleluias. O Soba fez, construir uma igreja ali. Começamos com as escolinhas. Estamos ali fazendo a obra do Senhor naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Sabe o que aconteceu?
Os outros da comissão também tudo acompanharam, dos bairros também que foram demolidos ao redor, acompanharam a situação. E Deus me deu uma direção, vai falar com eles. Eu disse, eu vou chegar lá, eu digo, tudo bem, meus queridos? Papá Pastore, ele fala assim, Papá Pastore, tudo bem, Papá Pastore? Tudo bem, meu querido? Eu vim aqui porque vocês acompanharam o sofrimento, eu não abandonei esse bairro, não abandonei ninguém, e eu preciso de espaço aqui para abrir a igreja Vida da Fé. Não tem problema, pastor, nós conhecemos o Senhor, nós vamos arrumar, fica tranquilo, nós vamos arrumar. Aí no setor 4 nos abençoaram com o terreno. Fui na comissão do outro lado da bênção de Deus, falei com ele, eu digo, vocês viram a nossa história, pastor, e não precisa falar, o senhor precisa de terreno, né? Para a minha igreja precisa, 2 terrenos nós estamos dando para a igreja. A mamãe líder do ciclo de oração lá do Sequele, ela disse, pastor, eu estou doando um também lá naquele bairro, então tem 2 para a igreja e mais um para a casa pastoral. Aleluia, Jesus. Meu irmão, quando você vai fazer a obra do Senhor, não olhando para você, não olhando para o teu benefício, mas visando o reino de Deus, visando ganhar almas para o Senhor abre porta onde não tem porta, o Senhor faz chover em terra seca. Aleluia. O Senhor faz chover em terra seca. A África é uma terra que ninguém quer ir, mas naquele lugar eu tenho visto a mão do Todo-Poderoso. E se o pastor Alexandre pedir para mim, larga a África, eu vou lá para o pastor Alexandre, porque eu amo aquele povo e aquele lugar, irmão. Alabarabasuri, canta alabarabashai. Missões, aleluia, tem que estar guiado pelo Espírito Santo. Um lugar que rege a feitiçaria, um lugar que rege o império das trevas. Já vimos tanta coisa naquele lugar. E lá, final do ano passado, 2 anos atrás, dezembro, a nossa irmã filou da igreja, obreira da igreja, pastor, o meu esposo está muito mal, tuberculose avançada, não consegue mais levantar da cama. E ele era da comissão, grande feiticeiro naquele lugar. Vou repetir, grande feiticeiro naquele lugar. Ele nem olhava para nós, nem aí para nós, pastor Alexandre. E ela ainda não era da Gidão da Fé, congregava numa outra igreja. Ela está 1 ano e meio conosco, mais ou menos, há 2 anos. Mais de 2 anos, perdão. E ela disse, pastor, ele está muito mal. Eu disse, pergunta para ele se ele quer a oração do pastor. Tá bom. Na quinta-feira eu digo, eu venho, e se ele quiser depois do culto, nós vamos lá orar por ele. Na quinta-feira acabou o culto, eu disse, pastor, ele aceitou a oração. Vamos lá, minha irmã. Aí entramos na bate-chapa lá, as casas se chamam bate-chapa, porque é só de zinco, né? Entramos, ele no colchãozinho no chão, irmão, eu pesava 30 quilos. Ele mal conseguia falar. E eu, bom dia, papá, tudo bem? Podemos orar com o papá? Sim. Aleluia, igreja. Aleluia. Você acha que eu estava preocupado porque ele está com tuberculose? Você acha que quem está cheio do Espírito Santo está preocupado com doença, pastor Alexandre? Você acha que eu parei em algum momento e disse, eu não vou botar a mão sobre ele? Porque quando eu olhei naquele olho, Júlia, eu vi quem no olho dele. Eu digo, é você que está aí. Eu já fui direto na cabeça dele. Em nome de Jesus, larga ele, Satanás. Irmãos, ele tinha 30 quilos, mas parecia uns outros, uma cobra, irmão. Ele se jogava de munição para morrer. Em nome de Jesus, larga ele, Satanás, larga ele. Até que foi embora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Não é o contrário, não é a tuberculose que vai vir para mim, irmão. É eu que vou lá e vou expulsar ela pelo poder do nome de Jesus.
Eu estou indo tuberculose, irmão. Sai fora, Satanás. Em nome de Jesus, sai. Botei a mão sobre ele, irmão. Não estou nem aí, irmão. Olha aí como eu estou gordinho, bonito, irmão. Para trás de mim, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, expulsei o demônio. Eu disse, papai, tu quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da tua vida? Ele disse, pastor, eu quero, até a voz já melhorou. Então repita a oração comigo. Fiz a oração com ele, aceitou Jesus. Eu disse, mamãe, eu disse, obreiro, agora comece a orar, comece a jejuar, porque Deus vai fazer a obra nele. Irmãos, na outra quinta-feira eu encosto o carro. Quando eu olho, lá vem vindo ele com uma bengalinha, andando, uns 600 metros da igreja. E lá vem ele. E botaram a cadeira lá fora da igreja, e ele sentou lá fora, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas tem um preço para aceitar Jesus. Ele era muito envolvido na feitiçaria, aleluia, e 3 semanas depois ele morreu, mas morreu em Cristo Jesus. No sábado à tarde, ele disse, corre ligar para o pastor. Corre ligar para o pastor, porque eles estão vindo me matar. Eles vão matar meu corpo, mas a minha alma não. E lá, para carregar celular na casa dos outros que tem alguma não é bateria, fotocélula, como é que é? Antena solar. Placa solar. E aí ela correu lá para pegar. Quando voltou, ele já não tinha mais vida. Fizemos o funeral dele, e o Soba comigo dentro do carro. Depois do funeral, na volta, ele disse, pastor, ele era grande feiticeiro nesse bairro, antes de aceitar Jesus. Aqui todo mundo sabia o que ele fazia. Certo dia, não sei o que ele fez aqui, a polícia veio, pegou ele, colocou na viatura, e indo para a esquadra, indo para a delegacia, aleluia, ele foi transladado. Ele saiu da viatura sem os policiais ver, e apareceu no bairro. Os policiais falaram, não vamos mais voltar, esse é feiticeiro. E todo mundo sabia assim que ele era, irmãos. Fizemos um culto fúnebre. No outro culto, a mamãe Filomena se levantou. Pastor, eu quero falar. Eu digo, fala, minha irmã. O meu papai, antes de falecer, me disse, aleluia, eu sei que eu vou morrer, mas pega um dos meus terrenos e abençoa a igreja. Aí no Sequel, irmãos, 2 a comissão deu, que já existia, mas mudaram o lugar. Esse terceiro eles emendaram. Vamos emendar tudo. Digo, tem como emendar tudo aqui para ser melhor para a logística nossa? Tem, pastor. Então temos 1, 2, o terceiro. E eles, pastor, nós precisamos de um dinheirinho aí para nós construir a nossa comissão. Nós fizemos um bem baratinho o terreno para o pastor. Beleza, 4 terrenos, 1.600 metros quadrados estão lá esperando nós construir a escola, a igreja e a casa definitiva pastoral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus faz coisas tremendas. Aleluia. Irmãos, nós não temos que temer as obras dos feiticeiros. Nós não temos que temer as obras do diabo. Quantas vezes, irmão, nós vimos no poder de Deus em casa. Minha esposa abre a geladeira, vai pegar a tapuera, explode, corta a mão dela. Quantas vezes algumas situações que a gente vê o diabo, irmão. Quantos feiticeiros já vieram afrontar nós na porta da igreja, no primeiro ano da igreja, irmão. Quantas vezes eu tinha que sair do púlpito, irmão, que eu ficava indignado, e eu ia até na porta, porque eu queria botar a mão na cabeça, irmão. E quando eu chegava na porta, eles saíram correndo. Aí alguém gritava do outro lado, volta pro Brasil, pula! Vem roubar aqui no nosso país! Eu entrava para dentro da igreja, dobrava o dedo de Jesus, foi o Senhor que me trouxe aqui. Aleluia, glória! Aquele que começou a obra é fiel para concluir. Eu disse, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui para ficar envergonhado. Quando inauguramos a igreja, nós alugamos a casa, irmão, uma casa que foi uma luta. Deus poderoso, aleluia. Irmão, tinha tanto rato, tanta barata. Era de uma senhora, ela tinha saído. Irmão, tu abria a gaveta, era ninho de filhote de rato.
Você abriu o freezer e carne podre de 500 anos atrás. Meu Deus, irmão. Aquele podre é a geladeira de Jesus. Por indicação de alguém. Onde nós viemos, Jesus? Irmão, não tinha como. A louça, nós só lavava os 2 copos, as 2 xícaras e uma panela. Nós só comíamos arroz. Aí o missionário, eu emagreci 10 quilos praticamente naquele mês. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não tinha água, aquilo faltava luz toda noite, aquele calor infernal, aqueles mosquitos do inferno. Aleluias. Eu fui comprar 5 mil litros de água para botar num recipiente que tinha lá atrás, uma caixa d'água de plástico, botando de glória, mantendo água, aleluia, Jesus. Primeira noite de alegria, na outra noite, 3 da manhã, pau! Explodiu aquela caixa. Eu digo, está amarrado Satanás do inferno. Vai para o inferno, Satanás. Acordei de manhã, irmãos. Minha esposa prepara o café, eu vou para tomar o café, o rato fica olhando para minha cara. Eu digo, sai daí, Satanás. Não vou te dizer, o diabo no olho daquele rato. Eu fui para o quarto e disse, não, Senhor. O Senhor me trouxe aqui para quê? Senhor. Mas Senhor, eu me agrado no sofrimento do justo. Fui para minha esposa e digo, Jesus falou comigo. Glória a Deus. Eu me agrado no sofrimento do justo. Irmãos, aleluia. Deus prova. Aleluia, Deus nos prova, mas é uma bênção. Hoje, naquele lugar, nós já temos a nossa casa própria. Deus abençoa, nós já fizemos lá no terreninho lugar para nós morar, irmão, também. Deus, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele prova o missionário. Deus, Ele prova a missionária. Aleluia, não tem obra de feitiçaria, não tem obra de bruxaria que pode impedir o agir do Espírito Santo. Lá no secreto tinha uma velhinha que nós começamos a ir lá evangelizar, e ela olhava e dizia, eu tenho minha igreja, eu sou Quimbandeira, essas igrejas aí não sei o que mais passava, e eu dizia, deixa ela, em nome de Jesus, igreja, eu vou morar, e só oramos. Na outra semana, aleluia, às 8 horas da manhã, irmãos, os irmãos ligam de lá, pastor, nesta madrugada, encontraram a velhinha no terreno do lado da casa dela, jogada na terra morta. Eu não orei para matar ela. Não se preocupe, irmãos. Aleluia. Mas ninguém mexe com a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque ela gritava e os vizinhos dando risada, zombando dos filhos de Deus, zombando dos pequeninos que não estavam lá evangelizando e pregando a verdade, porque era dessas igrejas aí, irmãos, que só o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.